Oi, gente, vamos fazer então aqui a nossa aula prática para falar do KNN e de árvores para classificação, tá? Então, mais uma vez, que nem a gente fez na aula anterior do SVM, eu vou trazer isso com um conjunto de dados artificiais para que a gente possa enxergar o comportamento das fronteiras de decisão que a gente vai estar criando, beleza? Então eu vou importar aqui algumas coisas básicas. Vou importar aqui o KNeighbors Classifier, Decision Tree Classifier, o Bagging, né, que vai fazer uma agregação de árvores de decisão, o Random Forest e algumas funções aqui para construir conjunto de dados artificiais. Tá? E algumas outras coisinhas para fazer gráficos também, as coisas básicas. Então, eu estou carregando aqui para vocês também as mesmas, um conjunto de funções parecidos com as funções que a gente tinha na aula anterior, tá? Para fazer o gráfico do classificador, ou seja, da fronteira de decisão e dos pontos de treinamento e de teste. Nossa funçãozinha aqui para mostrar uma matriz de um jeito razoável e a nossa classe para mostrar a matriz de confusão, beleza? Essa função aqui para fazer o gráfico do nosso classificador, ela é diferente da função que a gente fez na aula anterior, porque lá a gente estava fazendo o gráfico de um SVM, então a gente podia pedir para ilustrar quem que era os vetores suporte, coisas que a gente não tem disponível aqui. Então são funções levemente diferentes. Deixa eu pausar a gravação aqui para entender o que está acontecendo, que não está rodando o negócio. Sei o que aconteceu, eu tive que fechar e abrir o VS Code, mas vamos lá. Então carreguei aqui minhas coisas de sempre. Cara, eu nunca entendo por que esse pacote que detecta automaticamente os pacotes do Python, PyLence, de vez em quando não entende as funções e diz que está tudo errado. Enfim, carregando aqui as funçõezinhas auxiliares nossas. E sim, eu poderia colocar essas funções auxiliares no arquivo .py para vocês importarem, mas fiquei com preguiça. Escolha alguns conjuntos de dados artificiais abaixo. Então tem o Make Moons e tem o Make Circles, igual que a gente viu na aula passada. Eu não vou fazer aqui no Make Circles, vamos fazer no Make Moons. Então, vou dar de novo isso daqui de cima. Pronto. Então, no conjunto de dados que você escolheu acima, teste o KNN e diversos valores de seus hiperparâmetros. Estude a documentação para entender do que eles se tratam e escolha os melhores através da validação cruzada. Então, os hiperparâmetros do KNN são muito parecidos com os hiperparâmetros do KNN para regressão. Tá? A gente tem que considerar o número de vizinhos, o peso que a gente vai dar para a distância. Então, aqui eu vou considerar que as distâncias são uniformemente ponderadas, ou seja, se está mais longe não tem um peso menor. Esse algoritmo alto aqui é uma forma para você encontrar os vizinhos mais próximos. Tá? A gente não entrou nesse detalhe aqui. E esse leaf size é algum parâmetro referente a esse algoritmo de encontrar os vizinhos mais próximos. P igual a 2 diz que vai ser a norma 2 que a gente vai usar, né? A norma euclidiana. Esse métrica aqui também está relacionado com o tipo da métrica que a gente pode usar. Enfim, aqui njobs, como sempre, é o nosso número de processadores que a gente vai usar. Então esse número de vizinhos agora vai ser uma votação, né? Então, nos 5 vizinhos mais próximos de uma observação, se tiverem 3 da classe A e 2 da classe B, eu vou dizer que aquela observação é a da classe A. Porque rolou essa votação aí com esses vizinhos mais próximos. Então aqui, né, eu vou escolher, por exemplo, número de vizinhos igual a 2, vamos ver o que tem. Vou fitar no meu conjunto de treinamento e vou fazer o meu gráfico aqui para vê-lo no conjunto de treinamento e no conjunto de teste. Da mesma forma que acontecia com regressão, a gente vê que número de vizinhos pequeno te leva a um sobreajuste no ruído intrínseco dos seus dados. Então, a gente vê que essa fronteira de decisão não está muito boa. Tá? E de fato, isso aqui provavelmente se reflete, né, com uma acurácia menor do que poderia ser no conjunto de teste de 0,84. Agora, se eu colocar o número de vizinhos uma quantidade um pouco mais moderada, digamos 10, a gente vê que a nossa fronteira de decisão ela já delineia um pouco melhor, aqui nem sei se a palavra existe, né, um contorno mais razoável do nosso conjunto de treinamento.
E aí a nossa acurácia aumentou um pouco, não lembro quanto que era antes, mas acho que era menos do que 0,89. Então, né, é importante que a gente sempre faça, né, uma validação cruzada para encontrar hiperparâmetros ótimos aqui. Tá? E se você extrapolar bastante e botar, digamos, 50 vizinhos mais próximos, você vai ter uma fronteira de decisão que vai ser cada vez mais suave. Né? Então aqui ela vem como uma reta, termina como uma reta e que no meio faz essa corcova aqui para capturar essa interação dos nossos dois conjuntos de dados. Então, se eu botar aqui, por exemplo, 100 vizinhos mais próximos, daqui já está perto do limite da base de dados, já vai ficando uma fronteira de decisão cada vez mais próxima de uma reta. Ok? E aí, fazendo validação cruzada, né? Você pode, como a gente já fez para regressão, fazer validação cruzada aqui nos outros hiperparâmetros também, como é que vai ser a ponderação de distâncias, se você vai usar a norma 2 ou a norma 1 ou qualquer outra norma, etc, etc. Mas o parâmetro mais importante definitivamente no KNN é o número de vizinhos. Né? Então eu vou declarar aqui o meu grid search CV com essa grade de busca que vai de 1 até 19. Eu sempre esqueço que o range vai para no último menos 1. Então agora vai do 1 até o 20. Validação cruzada com 5 dobras, tentando otimizar a acurácia e usando todos os processadores disponíveis. Então aqui, fazendo essa validação cruzada, demora um pouquinho, né? Disse que o ótimo é com 12 vizinhos, e aí a nossa fronteira de decisão fica com essa cara aqui. Tá? Você vê que aqui tem uma esquisitice na sua fronteira de decisão, um azulzinho onde ele não deveria estar, né? Provavelmente isso é um efeito de como a base de dados foi gerada aleatoriamente. E lembrando, né, num caso multidimensional é muito difícil você conseguir visualizar essa fronteira de decisão aqui. Então aqui a gente tem uma acurácia de 0,90, matriz de confusão bastante amigável, tá? E um F1 score de 0,914, bastante elevado. E como a gente já falou, esse algoritmo aqui muito provavelmente ele é estável, né? Se eu rodar ele diversas vezes, mesmo com as diversas dobras da validação cruzada sendo sorteadas aleatoriamente, né, eu deveria ter um valor compatível aqui sempre, justamente porque a validação cruzada busca, através, né, das dobras da validação cruzada, encontrar coisas que sejam mais intrínsecas ao seu conjunto de dados e menos dependente de sorteios aleatórios. Tá bom? Então esse é o nosso KNN. Vamos falar aqui dos nossos modelos baseados em árvores. Tá? Então aqui, árvores de decisão. Se a gente abrir aqui a documentação para falar de Decision Tree Classifier, novamente os hiperparâmetros são muito parecidos com os que a gente falou para árvores de regressão. Tá? A diferença é que aqui o critério que a gente tem para medir a qualidade de um novo split no nosso atributo não vai ser mais o erro quadrático médio, como a gente falou na nossa última aula, pode ser critério de Gini ou entropia. A gente comentou na aula teórica, né, que o critério de Gini ele é meio que uma aproximação para a entropia. A entropia utiliza uma função logarítmica, então o critério de Gini é um pouco mais computacionalmente leve de você calcular. Tá? Splitter igual a best, ou seja, a gente vai sempre criar um novo ramo da nossa árvore utilizando o melhor possibilidade, né, o melhor atributo e o melhor ponto de corte de acordo com o critério de Gini aqui. Max depth é a profundidade da árvore, mínimo de amostras por folha, né, ou seja, o mínimo de amostras no ramo terminal da nossa árvore, por padrão ele bota 1, muitos outros hiperparâmetros. E o nosso CCP alfa é aquele parâmetro de poda, né, que mede a complexidade, que pondera o custo, né, de ajuste da árvore com a complexidade da árvore para encontrar uma árvore que seja mais parcimoniosa. Então, utilizando aqui esses hiperparâmetros, critério de Gini, profundidade máxima, aqui vou colocar primeiro none, deixar crescer indefinidamente, e meu único critério de parada da árvore crescer vai ser que o mínimo de amostras por folha tem que ser 5. Então, treinando aqui, a gente vê que, né, é aquela cara típica de uma fronteira de decisão
de um modelo baseado em uma única árvore, né? Ou seja, esses cortes binários aqui do nosso espaço de atributos. Tá? Então, se eu colocar aqui profundidade máxima igual a 1, a gente vai ver, né, que vai ter somente, né, um corte, aqui e lá. Se eu colocar a profundidade máxima igual a 2, eu posso ter 2 cortes em cada atributo. Tá? E aí já começa a ficar uma fronteira um pouco mais complexa. Se eu botar aqui 5, por exemplo, já posso ter 5 cortes em cada atributo. E assim sucessivamente. Tá? Então essa profundidade máxima é um parâmetro difícil da gente controlar. É mais fácil a gente controlar esse daqui. Tá? O algoritmo por padrão sugere que a gente coloque uma amostra em cada ramo terminal da nossa árvore, mas repara que isso leva a uma árvore que tem coisas estranhas, né? Ela tenta fazer uma divisão que fica muito sobreajustada ao conjunto de treinamento, justamente por ela buscar sempre ramos que levem a folhas o mais puras possíveis. Então, cria-se artificialmente essa região aqui de marrom só porque tem uma amostrazinha marrom aqui. Então, tem muitos artifícios aqui que não correspondem, né, ao que realmente diz o nosso conjunto de dados. Então, se você colocar aqui um número tipo 5, né, você está permitindo que que os ramos terminais da sua árvore sejam mais impuros, tá? Ou seja, que você tenha 5 observações, no mínimo, por ramo terminal da árvore, e elas podem ser de classes distintas, né, obviamente, mas isso permite que você não fique muito sobreajustado ao seu conjunto de treinamento. Tá? Então aqui na nossa métrica a gente conseguiu uma acurácia de 0,87 com essa matriz de confusão aqui que pode ser melhorada. Tá? Então, uma outra coisa que a gente pode fazer é deixar a árvore crescer o máximo que você pode. Tá? E você coloca aqui um parâmetro de poda. E você poda a sua árvore, né, para ter uma sub-árvore dessa maior árvore possível e que faça uma boa classificação dos seus dados. Então, com esse parâmetro aqui de poda 0,01, a gente chega nessa fronteira de decisão aqui. Tem uma acurácia de 0,873. Se eu deixar minha árvore bem grande, sem nenhum parâmetro de poda, eu vou ter aqui uma acurácia de 853. Tá? Como eu sempre falo, essas variações marginais nas nossas métricas, elas não devem ser levadas a sério, né? Em geral, elas não significam muita coisa num problema real. Tá? O nosso problema é que ele é muito artificial, ele é justamente feito para ilustrar esse tipo de coisa. Então aqui, esse 8.5 para 8.7, né, faz diferença, porque está justamente representando esse sobreajuste aqui da nossa árvore ao conjunto de treinamento. Tá? Então, beleza. Sim, sem podar a árvore com um mínimo de 5 observações por ramo terminal, a gente tem uma acurácia de 8,73, comparável ao que a gente tinha deixando a árvore crescer indefinidamente e depois podando. Tá? Beleza. Agora, nesse mesmo conjunto de dados que a gente escolheu acima, vamos testar as árvores de decisões em Bag. Aqui eu não coloquei o link para a gente ver a documentação. Vou consertar isso daqui. Estude a documentação para entender do que se tratam esses hiperparâmetros. Então, lembrando, o bagging ele é um método de agregação de classificadores ou de regressores, né? No caso, você teria que importar o bagging regressor, e ele funciona para qualquer estimador base. Ele não precisa receber como entrada somente árvores. Tá? Então, você dá como entrada qualquer classificador base, e aí você tem que pedir quantas réplicas desse classificador você quer. Por padrão, ele pega 10 réplicas e cada uma dessas 10 réplicas vai ser treinada numa amostra bootstrap dos seus dados. Lembrando que se você tem 500 observações no seu conjunto de treinamento, uma amostra bootstrap vai ser sortear 500 dessas observações, só que com reposição. Tá? É uma maneira de você criar um conjunto de dados artificial que tenha uma natureza semelhante ao seu conjunto de dados no qual você está trabalhando. Tá? E aí você pode escolher quantos
amostras vão ser levadas em consideração para fazer essa amostra bootstrap. Max samples igual a 1 significa que você vai fazer uma amostra bootstrap de todas as suas observações. Você pode fazer uma amostra bootstrap nos atributos também, né, numa proporção dos atributos aqui qualquer. E tem diversos outros hiperparâmetros que a gente pode ajustar. Então ele recebe como entrada qualquer classificador e você constrói um novo classificador agregando uma votação desses classificadores. Tá? Então, para decidir se uma nova observação vai ser da classe 0 ou da classe 1, você vai testar todos os seus, no caso, 10 classificadores e você vai escolher o que teve mais votos. Tá bom? Então, aqui no nosso caso, eu vou declarar o Baggins Classifier com o classificador base sendo a árvore de decisão, com o critério de Gini e com mínimo de amostras no ramo terminal igual a 5. Vou treinar 100 árvores, tá? Com todas as amostras, todos os atributos, fazendo a amostra bootstrap, sem amostra bootstrap dos atributos, né? Não faz sentido, tem só 2, e usando o meu máximo de processadores possível. Vai demorar um pouco mais, né? Afinal de contas, você está treinando 100 árvores. E aí, se a gente olha aqui a geometria dessa fronteira de decisão, ela acaba sendo alguma coisa muito, muito parecida com a geometria dessa fronteira de decisão aqui de cima, né? Mas com um leve refinamento aqui nessas beiradinhas, muito provavelmente não, certamente por causa do Bootstrap. Tá? Claro, o nosso conjunto de dados é artificial e de baixa dimensão, né? Então realmente não vai fazer tanta diferença assim você fazer um bagging em relação ao que seria uma árvore pura, né? Isso acaba sendo muito mais interessante quando você tem um conjunto de dados real, mais complexo, em alta dimensão. Então aqui a nossa acurácia ficou de 0.9, antes era de 0.87, então a gente ganhou um pouco aqui de acurácia, novamente, marginalmente, mas como o conjunto é artificial, esse marginal tem uma certa significância. O conjunto de dados é artificial e pequeno, né? Isso também importa. Então o bagging ele pode melhorar uma classificação, aqui ilustrado através de uma árvore, tá? Ao custo de você ter um gasto computacional maior. Antes aqui a nossa árvore levou 0.1 segundo para ser treinada, aqui levou 2.9, 3 segundos para ser treinada. Então aumenta bastante o tempo de treinamento. Tá bom? E lembrando que no bagging, né, você tem que ter as árvores que sejam não viesadas. Então a gente não poda a nossa árvore e idealmente deveria deixar até aqui você pode ter árvores o mais puras possíveis, né, e você torce para que essas ambiguidades sejam resolvidas, tá, na agregação dos seus estimadores. Tá, então a acurácia é de 0.887, né, teve algum ruidinho um pouco maior aqui na hora de construir a nossa fronteira de decisão, né? Mas é isso. Está ilustrado aqui como funciona o nosso método. E aí, para ilustrar florestas aleatórias, eu vou trazer para a gente uma nova função para construir conjunto de dados artificiais, que vai ser essa Make Classification. Porque, lembrando que as florestas aleatórias, elas implementam naturalmente um processo também, né, de amostragem bootstrap das nossas observações, mas vamos lembrar do que a gente falou para regressão, que a gente nunca vai considerar todos os atributos possíveis na hora de construir um novo corte, né, ou criar um novo ramo da nossa árvore. A gente quer considerar um subconjunto dos nossos atributos para que a gente permita que atributos que tenham um grau de importância menor também tenham uma voz comparável com atributos mais importantes. Tá? Ou seja, se você tem um atributo que é muito importante, se você considera sempre todos os atributos possíveis para criar um novo ramo da árvore, aquele atributo vai ser sempre o escolhido, né? Porque vai ser o mais importante. Mas se você sorteia os atributos que vão entrar na conta a cada criação de um novo ramo da sua árvore, você permite que aquele atributo não entre, né, e que você escolha outros atributos que também possam ter um bom grau de importância. Para isso eu preciso ter muitos atributos. Então não funciona mais eu ter um conjunto de dados bidimensional.
Então a gente vai utilizar aqui essa função makeClassification, que cria um conjunto de dados artificial e em dimensão maior para a gente enxergar como funciona esse método. Tá? Então, primeiro de tudo, eu vou fazer um gráfico aqui para vocês em 2 dimensões para a gente ver como que funciona esse makeClassification e depois a gente testa isso no nosso conjunto de dados maior. Tá? Então aqui eu pedi para ele gerar 200 amostras, tá? Com 2 atributos, ou seja, em 2 dimensões, com 2 atributos informativos, ou seja, nenhum deles é descorrelacionado das classes, sem nenhum atributo redundante, uma aglomeração aqui por classe, né? Então a gente só vê que tem aqui uma aglomeração azulzinha e uma laranjinha no nosso gráfico aqui embaixo. 2 classes e as classes com uma separação de 1. O que isso significa? Se a gente for aqui no makeClassification, a gente vê que nFeatures é o número de atributos. Por padrão, ele considera 20. Número de atributos informativos, tá, são os atributos que são realmente relacionados com a sua variável resposta. Tá? Cada atributo é composto de um conjunto de clusters gaussianos localizados no vértice de um hipercubo na dimensão n informativa. Tá? Então, cada um desses clusters ele vai ser escolhido como uma distribuição normal 0,1 e depois vai ter alguma função linear aplicada nele para adicionar alguma certa covariância. Então, o que acontece aqui? Nasceu aqui, né, você tem um quadrado, né, não vai ser um hipercubo aqui, vai ser um quadrado. Como a gente pediu para ter somente um cluster por cada classe, então vai ter aqui um cluster de normal 0,1, outro cluster de normal 0,1. Ah, mas isso não é normal 0,1. Isso está correlacionado? Sim, justamente porque eu introduzi essa correlação artificial aqui. Tá? E esses clusters são colocados nos vértices de um hipercubo. Número de atributos redundantes por padrão é 2, né? Então esses atributos são combinações lineares aleatórias dos atributos informativos, então não tem nenhuma informação nova em relação aos atributos informativos. N repetidos por padrão é 0, são features duplicadas, né? Você simplesmente sorteia as features redundantes e as informativas para ter uma feature ali te atrapalhando completamente a vida. Então por padrão é 0. Número de classes 2 por padrão, você pode fazer o conjunto de dados para classificação multiclasse. Esse vetor aqui de pesos vou pular, flip y, e essa separação de classes é o tamanho do hipercubo. Tá? Então com o padrão de 1.0, o seu hipercubo tem vértices -1 e 1. Tá? Então esse aqui seria o quadrado que está centrado na origem e com lado igual a 2, né? Com vértices 1, 1, -1, -1, 1, -1, -1, 1. Se você multiplicar isso daqui, você deixa as suas observações mais longe, né? E, portanto, facilitando o seu problema de classificação. Tá? Se você não quiser um hipercubo, você bota essa variável hypercube igual a false, então ele vai gerar um poliedro aleatório para colocar suas observações no vértice dela, e tem muitas outras hiperparâmetros aqui. E um que eu vou botar como falso é esse shuffle. Tá? Se esse shuffle é igual a falso, eu sei que meus atributos informativos são os primeiros, depois vem os atributos redundantes e por último os repetidos. Tá? Então só para ficar mais fácil da gente ver alguns gráficos aqui. Então aqui estou gerando, né, utilizando 2 atributos e fazendo esse gráfico de dispersão aqui para a gente ver. Então ele gera esse conjunto de dados. Claro, toda vez que você rodar esse código, você vai ter um conjunto de dados diferente, né? E é um problema de classificação, né, que ele é feito, né, dependendo dos valores que você coloca aqui em class SEP, para que ele não seja um conjunto de dados separável. Tá? 2 dimensões não é o que a gente quer fazer em dimensão maior. Então eu vou criar aqui um conjunto de dados mais sacana para a gente, que vai ter 1000 observações em um espaço de dimensão 10, com os 5 primeiros atributos sendo informativos, os 2 seguintes sendo redundantes e, por consequência, os outros 3 vão ser ruído branco. Não vai ter nenhuma informação útil naqueles ali.
somente com duas classes. Separação entre as classes 1,5, que eu vou até aumentar isso daqui para 5 para a gente conseguir enxergar melhor no gráfico. Vou colocar hypercube igual a true e shuffle igual a false para a gente identificar quem é quem. Então gerei aqui e agora eu vou utilizar a minha função do Seaborn para fazer esse gráfico. Demora um pouquinho, tem que fazer bastantes pares aqui de gráficos, mas temos isso aqui. Tá? Então eu artificialmente pedi para ter uma grande separação entre minhas classes. Na hora de resolver o problema mesmo, a gente não vai fazer assim. Tá? Então a gente vê aqui que na diagonal eu tenho histogramas de cada um dos atributos. Então histograma do atributo 1, 2, 3, 4, 5. Aqui 6 e 7, que são meus dois atributos redundantes com os anteriores. E 8, 9 e 10, que são atributos que não dizem nada. Tá? Então a gente já vê aqui que esses atributos 8, 9 e 10 aqui, quando você faz esses histogramas dele, você não vê muita coisa. Tá? Então 9 contra 9 mostra isso daqui. Atributo do 8 também super sobreposto e do 7 também. Tá? Então, se a gente ver aqui agora os gráficos de dispersão, tá? A gente vai ver que se você comparar a dimensão 0 com a dimensão 1, ou seja, dois atributos informativos, tá? Parece, né, que você consegue fazer alguma espécie de separação aqui entre as suas classes, mas claro, vai ter sobreposição, né, porque você vai estar olhando um cubo, então vai ter sempre dois ou mais vértices ali que você vai estar colapsando no mesmo... A sombra vai dar no mesmo lugar. Tá? Vamos pegar um outro aqui que tem atributos não informativos, então aqui já começa a ter atributos redundantes, né? Então esses 6 e 7 já começa a ter certos atributos redundantes com os anteriores, então você vê que já fica um pouco mais bagunçado. Tá? E o 8 e o 9 já não trazem muita informação. Se você vê o gráfico de dispersão do 8 e do 9 contra algum anterior, tem alguma leve informação, mas é informação por conta dos outros atributos. Mas o gráfico de dispersão do 8 e do 9 contra o 8 e o 9 não tem nada. Tá? São atributos realmente que não trazem nenhuma informação útil para o seu problema de classificação. Então não queremos um class CEP igual a 5, queremos um valor um pouco menos amigável. Eu vou colocar aqui 1, para ficar bem zoado. E aí a gente vai ver que os nossos gráficos vão ficar bem menos intuitivos e informativos, né? A gente vê que quando você olha para cá, fala, cara, o negócio está complicado, né? Parece que tudo meio que virou esse último cenário aqui. Mas não parece ser tão ruim, né? Quando você compara aqui o 0 com 1, tem alguma certa separação, né? Quando você compara os atributos informativos, parece que tem alguma possibilidade de separação. E claro, né, quando você imaginar que isso daqui na verdade está num cubo em dimensão 10, né, isso pode estar realmente mais distante uma coisa da outra e você consegue colocar uma fronteira de decisão ali no meio. Tá? Vamos ver como é que a nossa florestas aleatórias vai se comportar nisso daí. Então aqui eu estou treinando 1000 árvores, tá? Utilizando o critério de Gini, deixando cada uma ter no mínimo 5 amostras por ramo terminal da folha. E o máximo de atributos que eu vou levar em consideração é a raiz quadrada. Se a gente fizer uma conta aqui, abrindo a nossa calculadora do Windows, raiz quadrada de 10 é um pouco mais do que 3. Né? Raiz quadrada de 10 é 3,16. Então, para a gente fazer criar cada ramo novo na nossa árvore, tá? A gente vai sortear aleatoriamente 4 atributos e dentro desses 4 atributos, usando o critério de Gini, a gente vai escolher qual que é o melhor atributo para a gente fazer esse corte. Tá? Botei aqui esse parâmetro de verbosidade igual a 2 para que a gente veja alguma coisa ao longo do treinamento. Tá? Então é rápido porque eu pedi para ele usar todos os processadores disponíveis. Então tiveram 12 processadores disponíveis para fazer aqui. E treinou essas 1000 árvores muito rapidamente. Não vai ser o que vai acontecer num caso real. Né? Então se você tentar fazer isso no projeto 4, você vai demorar um bom tempo, porque lá a base de dados é muito maior.
Aqui a nossa matriz de confusão ficou muito amigável, né? Então é o que eu falei. Esse cenário aqui de cima, né? Quando você vê essas amostras plotadas 2 a 2, você perde muita informação. Então, no espaço de dimensão maior parece que está tudo muito mais amigável, né? Você conseguia aqui uma acurácia de quase 96%. E lembrando que com as florestas aleatórias a gente consegue aqui um parâmetro de importância dos atributos. Tá? Então, para explicar a nossa variável resposta, a gente vê que nossos últimos atributos têm uma importância quase nula, né? Conforme esperado, já que eles são totalmente ruído branco. E os nossos primeiros atributos têm uma importância maior. Tá? E é claro, algum atributo vai ter uma importância maior do que o outro por conta da geração aleatória do nosso conjunto de dados. Se a gente quiser comparar aqui com uma árvore de decisão pura, né, também acaba que não performa tão ruim assim, né? Porque como eu falei, esse conjunto de dados ele está com essas observações em vértices de cubos. Então é muito fácil você conseguir construir, né, uma fronteira de decisão típica de uma árvore de decisão. Então, uma árvore de decisão também performa bem nesse caso, justamente porque o nosso conjunto de dados é feito para que isso aconteça. Tá? E aí, as árvores de decisão também têm uma forma de você medir, né, a importância dos atributos, mas como você treina menos árvores, isso daqui é uma informação menos confiável. Então, aqui você vê que os atributos 3 últimos, e além desse outro aqui, né, o seu atributo de índice 5, também teve uma significância baixa, enquanto que na verdade esse atributo de índice 5 ele é uma combinação linear de atributos anteriores. Então ele automaticamente tem uma importância também, porque ele, né, tem informação útil para resolver o seu problema de classificação. Tá? E você pode apertar, né, isso daqui. Se eu, por exemplo, colocar que a minha separação vai ser 0,5, ou seja, eu vou colocar um cubo ainda menor, com aresta de tamanho 1, né? Sempre, a aresta vai ser sempre o dobro disso daqui. Visualmente isso vai ficar uma bagunça, acho que não vai dar para distinguir nada útil, né? Então se você olha isso daqui, parece que nenhum atributo é informativo para você. Forçando muito a barra, você consegue ver algumas mínimas separações nos atributos informativos, mas é usando o teorema da resposta. Se você não sabe quais atributos são informativos, tudo parece esses últimos aqui. A gente treinar uma árvore nele, será que performa bem? Será que em alta dimensão esse conjunto de dados é separável? Vamos ver. Até que não ficou tão ruim assim, né? Então, isso ilustra o que a gente estava falando numa aula prática, né? Às vezes, mesmo quando você faz o gráfico e você vê que o seu gráfico de dispersão 2 a 2 está meio zoado, né? Talvez, né, quando você olha para isso em alta dimensão, a situação esteja melhor, um pouquinho. Então o gráfico de dispersão te dá uma ideia muito vaga do que está acontecendo. É importante, mas não vai te dizer tudo. Então aqui a nossa acurácia é de 0,85. Tá? A importância dos atributos já fica um pouco mais bagunçada, tá? Porque é mais difícil distinguir o que é ruído branco do que são as outras coisas. Mas ainda assim os atributos informativos se sobressaem aos atributos não informativos. E se eu treinar aqui uma árvore de decisão, ela já performa pior. Tá? Justamente porque é mais difícil eu conseguir construir fronteiras de decisão típicas de uma árvore de decisão que vão estar adequadas a esse conjunto de dados. Se eu deixar minha árvore crescer indefinidamente e colocar um parâmetro de poda, deixa eu ver o que vai acontecer. Também não resolve muita coisa, né? Você poderia fazer aqui uma validação cruzada para encontrar esses parâmetros ótimos. Fica bem mais bagunçado aqui a nossa feature importance, tá? Então, realmente mostrando, né, que nesse cenário as árvores de florestas aleatórias têm uma capacidade preditiva maior do que uma única árvore, tá? Então, claro, no pior dos casos, você vai estar performando equivalente a uma única árvore. Beleza? Já que você está agregando diversas árvores. Então é isso, gente. Esse é o nosso conteúdo aqui referente a essa aula prática de métodos baseados em árvores para classificação. Obrigado pela audiência e até mais.